Vamos falar sobre saúde, prevenção. Blumenau está iniciando hoje a segunda etapa da 23ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. A dose segue sendo aplicada nos ambulatórios gerais e nas unidades Estratégia Saúde da Família, ESFs, com sala de vacina ativa. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com a coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica de Blumenau, a Rosana Benvenuti, que está em linha conosco. Rosana, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Obrigada, bom dia a todos. Rosana, quem faz parte desta segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe? Então, entramos na segunda etapa, da vacinação contra a influenza. E nessa etapa, os grupos contemplados são idosos com 60 anos e mais, e professores. Idosos com 60 anos ou mais e professores. Rosana, esse ano a campanha ela está dividida, Aquelas pessoas que estavam aguardando o início da campanha de vacina contra a gripe, no primeiro momento ficaram aguardando e nunca chegava a vez dos idosos. Então agora, nessa divisão, começando a segunda etapa, é vez dos idosos com 60 anos ou mais e já incluindo também nesse grupo aqui os professores. Sim, isso justamente aconteceu porque nós estamos aí com duas vacinas, duas campanhas, aliás, acontecendo ao mesmo tempo, E como estava sendo contemplado o grupo dos idosos na campanha contra a Covid, o Ministério da Saúde determinou, então, que seria começado a campanha da influenza esse ano por esses outros grupos, para dar tempo de ter um intervalo necessário entre uma vacinação e outra, Então, os idosos ficaram para essa segunda etapa. E para essa segunda etapa, a orientação em Blumenau, especialmente, o agendamento da vacina, orientações para quem então faz parte desse grupo, é um idoso com mais de 60 anos ou professor, no caso aqui, como deve proceder para garantir essa dose? Então, o agendamento está sendo feito pelo site da Prefeitura, da mesma forma que está sendo feito também um agendamento para a vacina da Covid, no mesmo link. É bem específico, é bem fácil de acessar, está escrito o link para influenza e o link para Covid. E se a pessoa tiver alguma dificuldade, ela pode estar também entrando em contato com a sua unidade de saúde para fazer o agendamento. No caso dos idosos, a gente pede só mesmo um documento, que comprove a sua identidade e a data de nascimento, e para os professores, então, algum documento que comprove o vínculo com uma empresa e o seu cargo, o cargo que ele ocupa, Rosana, sem o agendamento prévio, não é possível receber a vacina. Não adianta chegar na unidade de saúde, no AG ou no SF e tentar receber essa vacina contra a gripe. Tem que fazer o agendamento antes. Sim, o agendamento é necessário, é uma recomendação do Ministério da Saúde para esse momento que a gente está vivendo aí da pandemia, para que não haja aglomeração de pessoas, para que a gente possa manter o distanciamento entre as pessoas, e também porque a gente tem toda a rotina das outras vacinas do calendário vacinal acontecendo ao mesmo tempo nas unidades de saúde. Então a gente tem que garantir que tenha um espaço de tempo entre as pessoas para que não haja aglomeração de pessoas. Começando então nesta terça-feira a segunda etapa da 23ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, contra a gripe. A partir de agora também então idosos com 60 anos ou mais e professores podendo fazer esse agendamento para receber a dose da vacina contra a gripe. Rosana, aproveitando, como é que foi até aqui, o trabalho de vocês? Qual é o balanço de vacinação até o momento em Blumenau no que diz respeito a esse olhar especial contra a influenza? Até o momento, é importante também falar, Denise, que a gente entra nessa segunda etapa com os idosos e professores, mas a gente continua vacinando crianças, gestantes e puérperas que estavam contempladas no primeiro grupo da primeira etapa, também trabalhadores de saúde, e a cobertura até agora para crianças, gestantes, está na faixa de 40% e de puérperas 33%. Então, é extremamente importante que esses grupos continuem procurando as unidades de saúde, continuem fazendo seu agendamento, para que a gente chegue na nossa meta, que é uma cobertura de 90%. Então, a gente entra nessa nova etapa, mas continuam os grupos anteriores também. É uma procura baixa, então dá para a gente ver dessa forma aqui no que diz respeito à procura por parte das gestantes e puérperas até então na vacina contra a gripe, Sim, a gente está com essa porcentagem, é uma porcentagem maior do que a porcentagem geral do Estado, a gente está bem acima da procura geral do Estado, mas a gente segue aí com a campanha até o dia 9 de julho, E a gente espera então que as pessoas que não tiveram oportunidade, que tiveram algum problema para acessar
algum outro motivo não tenha conseguido fazer o agendamento, tem até essa data para fazer, mas que procure o mais breve possível para evitar a doença, né? Claro. Ô, Rosana, como a campanha de vacinação contra a influenza coincide com a campanha de vacinação contra a Covid-19, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários das duas campanhas devem proceder de que forma? Qual é a prioridade nesse momento? A prioridade nesse momento é a vacinação contra a Covid. Então, se você faz parte de um grupo que está sendo contemplado ao mesmo tempo na campanha contra a Covid ou na influenza, você faz primeiro a sua vacinação contra a Covid e aí temos que ter um intervalo de 14 dias para que possa fazer, então, a sua dose de influenza. E por que esse intervalo se faz necessário entre uma dose e outra, aqui falando da vacina contra a gripe e a vacina também, né, contra a Covid? A gente precisa saber se houve alguma reação, se aconteceu alguma coisa. A gente não pode determinar qual é o tipo de vacina que está acontecendo, né? Essa reação, esse evento adverso, alguma coisa que possa vir a acontecer, que não é regra, mas que pode vir a acontecer, né? Então a gente precisa desse intervalo para dar tempo para o corpo responder e a gente saber se está tudo bem para fazer então a segunda vacina. Rosana, para vocês, profissionais da saúde, se tornou mais organizado e seguro separar as coisas, ou seja, a vacinação da gripe nos AGs e ESFs com sala de vacina, enquanto a vacinação contra a Covid se concentrando ali na Vila Germânica? Ah, sim. Essa é uma forma mais segura e uma forma de a gente contemplar a todos, com um distanciamento, com as normas sanitárias que são exigidas, né, nesse momento também. E assim a gente atende todo mundo de uma forma mais tranquila e com mais segurança. A gente tem acompanhado, infelizmente, alguns casos em que eu não sei se faltou atenção, o que aconteceu de fato, mas teve uma certa desorganização, vacina acima do normal, a troca de vacina em alguns municípios. Aqui em Blumenau, então, a gente pontua mais uma vez que tem uma grande separação. As vacinas contra a gripe, elas podem ser, no caso, né, procuradas junto a um AG ou um SF com sala de vacina ativa, mediante, claro, agendamento, e qualquer tipo de orientação no que diz respeito à vacinação da Covid, as atenções concentradas na Vila Germânica, né, Rosana? Isso mesmo, fica concentrado na Vila Germânica. A gente já vem se preparando desde o ano passado, né? A gente sabia que teria que enfrentar esse momento, que chegaria o momento das duas campanhas ao mesmo tempo. Então, já foi criado um grupo de trabalho. Desde o ano passado a gente tem se reunido e conversado com a coordenação da nossa vice-prefeita, né, Maria Regina, e a gente tem colocado a importância de estar fazendo um trabalho com tranquilidade, como eu já te falei, com segurança, nessa questão também da aglomeração, na questão sanitária que exige esse momento de pandemia. É verdade. E também foi pensado nessa organização que o próprio telefone do Alô Saúde ele está disponível apenas para demandas relacionadas à Covid-19. Então, aquele paciente que vai fazer o seu agendamento para vacina contra a gripe, não adianta ligar para o Alô Saúde, tem que ser diretamente no site da Prefeitura o agendamento sendo feito ou através desse contato por telefone com a unidade ESF para fazer então esse agendamento da vacina, né? Isso é muito importante enfatizar que nesse momento ele está com todas as linhas, né, direcionadas para o atendimento da vacinação contra a Covid. Então, seu agendamento contra a influenza tem que ser feito através do site ou com a própria unidade de saúde que fique mais próximo da sua residência. Ô Rosana, a vacina contra a gripe, ela tem alguma contraindicação e também depois algum efeito colateral que deve ser observado pelo paciente? Contraindicação só para crianças menores de 6 meses, né? E para pessoas que já têm um histórico de ter tido alguma reação muito forte, uma reação anafilática, que a gente chama, né? Uma reação alérgica, em algum outro momento que tenha tomado a vacina. Fora isso, não existe nenhuma contraindicação. Algumas pessoas até relatam que depois que tomam a vacina contra a gripe, pegam um resfriado muito grande, né? Ficam gripadas pós-vacina contra a gripe. Por que isso acontece geralmente com alguns pacientes, Rosana? Provavelmente essa pessoa já estava para ficar gripada, né? Já estava, como a gente fala, né? Popularmente, ela estava incubando uma gripe aí, porque a vacina da influenza ela é feita de vírus atenuado, vírus morto, ela não provoca gripe. A gente tem falado isso repetindo todos os anos, em todas as campanhas, que ela não provoca gripe, que isso não pode acontecer. O que pode acontecer é uma pessoa que já estava para ficar gripada, já estava ali, né? Quase saindo da gripe, toma a vacina e fica gripada. Daí infelizmente coloca a culpa na vacina, mas ela não provoca a gripe.
Rosana, colocar a culpa na vacina, né? Durante muito tempo, a gente aqui também, trabalhou essa ideia de tentar romper esses movimentos contrários à vacinação. Agora, durante a Covid, também em algumas partes fortalecido esse movimento, infelizmente. Mas, por outro lado, ganha cada vez mais voz o movimento Vacina Salva. Vocês ali da Vigilância Epidemiológica, né, aqui na nossa cidade, como é que também vem esse movimento Vacina Salva? Isso para todas as vacinas, não só para a questão Covid, gripe, mas o movimento Vacina Salva para todas que estão disponíveis e muitas vezes não são procuradas pelos seus pacientes que têm direito. É muito importante, né, estar enfatizando a questão da vacinação, porque realmente, como tu falaste, ultimamente, nos últimos anos, houve muitas campanhas contra a vacina, a gente entrou numa era de fake news, né, muitas informações errôneas eram divulgadas e influenciavam as pessoas a ter esse pensamento de que a vacina podia causar algum mal ou podia causar alguma doença, né? A gente faz uma campanha de esclarecimento aqui na Vigilância, em toda a Secretaria de Saúde, em todas as unidades de saúde, reforça a importância da vacina no combate de várias doenças, né? A gente teve aí o sarampo, que já estava erradicado no Brasil e que voltou porque houve uma desatenção nessa questão da vacinação, né? Muito porque as pessoas elas deixam de ver a doença também e passam a não se lembrar da importância que é da prevenção, né? Então, é muito importante essa campanha que venha acender de novo essa responsabilidade nas pessoas de estarem se protegendo das doenças e também estar protegendo o outro, né? Que eu tenho um compromisso comigo, mas eu tenho um compromisso com o outro também, nessas doenças que são transmissíveis. Então, é muito importante essa abordagem, né, por todos os profissionais de saúde, tanto da nossa rede quanto os profissionais de saúde no atendimento particular mesmo. Aqui na nossa cidade, infelizmente, nós tivemos a morte de um morador que estava na UTI com febre amarela e, segundo a DIV, esse paciente ele não tinha registro de vacina no sistema de informações do Programa Nacional de Imunização Vacina contra a Febre Amarela, que é uma vacina disponível, né, Rosana, junto às unidades de saúde, gratuitamente, né? Sim, então, é uma doença totalmente prevenível, né? A vacina está aí disponível em todas as unidades de saúde. A gente tem feito uma campanha maciça desde 2018, desde 2017, final de 2017, o ano de 2018, o ano de 2019, foi feita toda uma campanha intensa de combate à febre amarela, de incentivo à vacinação, né? Foram feitos dia D, abertos as unidades de saúde no final de semana para fazer a vacinação. Foi feito busca ativa, foi feito a vacinação casa a casa, a vacinação borda de mata, mas infelizmente tem algumas pessoas que não tomaram, porque se negam a tomar, que não quiseram tomar, apesar de todo esse nosso esforço, e infelizmente aconteceu dessa pessoa ter contraído a doença, né? No caso da vacina contra a febre amarela, tem também orientações para o público-alvo, Rosana? A orientação de vacinação é de 9 meses até 59 anos, né? Acima de 60 anos, aí teria que ter uma recomendação médica. Tá certo. O nosso ouvinte aqui, rapidamente, o nosso ouvinte Leandro, do bairro da Velha, perguntando o seguinte: como fazer para pôr as vacinas em dia, todas possíveis, onde verificar, no caso aqui, vacinas opcionais e obrigatórias até, né? Isso junto à unidade de saúde, por exemplo. Então, se ele não tiver a sua caderneta de vacina, ele procura a unidade onde possui uma sala de vacina ativa, que o profissional, o vacinador, ele vai orientar sobre o que ele tem necessidade de estar colocando em dia ou não. Isso no caso mesmo, adultos têm que ter essa preocupação e principalmente então, procurar essa unidade de saúde e ver, né, a situação vacinal, o que ainda está faltando e dali para frente colocar essa vacinação em dia. Sim, hoje a gente fala que não é mais, vacinação não é para criança, a vacinação são todos os ciclos de vida. Então, é desde a criança, adulto, idoso, tem que estar sempre procurando a unidade de saúde, vendo se a sua vacinação, a sua caderneta de vacinação está em dia. Legal. Rosana, voltando ao nosso tema principal dessa conversa aqui na Rádio CBN, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Blumenau também iniciando nesta terça-feira essa segunda etapa da campanha. Então, mais algumas orientações para a nossa audiência, para buscar mais informações, fazer esse agendamento. Por favor, feche então com essas informações importantíssimas.
Então, a gente convoca aí os grupos que já estão sendo priorizados, né, tanto da primeira etapa como da segunda, que inicia, né, agora, que são as crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, idosos e professores, que façam o seu agendamento, procure uma unidade de saúde com sala de vacina ativa e coloque a sua vacinação em dia para ficar protegido contra a influenza. Muito obrigada, Rosana. Um bom dia para você e para toda a equipe da Vigilância Epidemiológica. Obrigada também, Denise. Um bom dia a todos. Rosana Benvenuti, a coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica aqui da nossa cidade, indo trazendo todas as informações relacionadas a essa segunda etapa da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.